Glória a Deus pela tua vida. Lília, eu tenho tanta dúvida como proceder, como agir, porque na carne somos incitados, não é? Porém, a palavra de Deus, ela nos diz, ela é a verdade. É a verdade em meio à escuridão. Ela é a luz, ela é a luz. O mundo estava nas trevas, na escuridão, na condenação. Porém, o Filho amado, Jesus Cristo, esteve entre nós. E então nos revelou a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Olha, algo que eu e o Espírito Santo conversávamos com o Pai, com Jesus, porque você não está só. Essa obra não é de Agar, não é uma obra de ideia humana, de mentalidade humana. É uma obra da promessa, é uma obra não da carne, mas a fé em Jesus Cristo. Os filhos de Deus, gerados do Espírito Santo e do seu poder. Não é uma obra da carne e sangue. O próprio Pai revela para Maria e nós sabemos disso, em que o Pai diz, através do anjo, claro, não é? Como se dará isso? Como nascer um filho de Deus? Como voltarmos à origem a qual o Pai nos fez, a sua imagem e semelhança? Predestinados estamos a ser a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, para que ele seja o unigênito entre muitos irmãos. Então nós somos irmãos de Jesus Cristo. E glória a Deus por sermos incluídos nesta família, não é? Então ali Maria recebe, Maria é uma obra do Espírito Santo e do meu poder. A carne não colabora para Deus, mas o Espírito Santo de Deus tem nos feito, por ouvirmos, darmos atenção à sua voz e não rejeitarmos o que ele está falando em nossa mente. As palavras de Deus que nos orienta, que nos guia. Então nós temos frutificado, frutos não mais da carne, mas do Espírito. Por quê? Porque estamos crucificando a carne. Estamos crucificando a carne. É uma decisão que na caminhada neste mundo, um filho de Deus, ele toma para si. Não é a vontade da carne. O Getsemane mostra qual é a vontade de nós, seres humanos. Não é de nos crucificar. Não é de nos colocar no lugar do outro. Por quê? Porque dói, porque machuca a carne, porque a carne ela é pressionada, a carne ela é castigada, ela é submetida à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que embora em muitas situações nós não saibamos os resultados, temos que sempre ter em mente, é para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem, sim. E algo que eu e o Espírito Santo temos falado e que o Pai falou para mim, nós geralmente dizemos para os outros, pense em positivo. Aí o que o Pai falou para mim, filha, fale para eles, vamos trocar esse pensamento, ao invés de dizer pense positivo, algo muito... Pensar positivo é algo muito vago. Pensar positivo em quê? Nós pensamos nas palavras de Deus, porque nós sabemos o caráter de Deus. Ele não muda, ele é fiel às suas palavras. E vivemos as recompensas do que as suas palavras têm falado. Então, o que o Espírito Santo falava foi que os nossos pensamentos devem ser vivos. Em vez de pensamentos positivos, pensamento vivo. Por quê? Porque as palavras de Deus é água viva. Em vez de pensamentos de morte, pensamentos vivos. Pensamentos das palavras de Deus. Porque as palavras de Deus é viva. É viva. Água viva.
entra em nosso interior, sacia a sede da alma e ainda transborda em outras vidas. Então, ao invés de falarmos, tenha um pensamento positivo, tenha um pensamento vivo, tenha um raciocínio vivo. Use a sua inteligência para a vida. Por quê? Use todo o seu ventre para gerar vida. Por quê? Porque recebeste vida através de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está em você. Não esqueçamos disso, que o Espírito Santo tem realizado a obra de Deus, a vontade de Deus em nós. Não resista ao Espírito Santo, porque a carne, a nossa humanidade, ela, se eu puder usar essa palavra, ela guerreia, né? Ela guerreia com o Espírito Santo de Deus. Ela guerreia contra o Espírito Santo de Deus. Eu tinha lido essa palavra. Deixa eu ver se eu encontro. Lá em Gálatas 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Para que não façais o que quereis. E a exemplo disso, nós temos essa palavra também lá em Gênesis, né? Quando o pai vê que os pensamentos do homem se dar para o mal. Lá em Gênesis 6. Ele diz, Gênesis 6, 3. Então o Senhor disse, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. O homem também é carne. Nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. E que em nós hoje há uma vida. E que em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então, Deus mesmo, ele diz, então o Senhor disse, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E as palavras de Deus vêm nos falar hoje de algo que eu estou maravilhada de vir aqui compartilhar com vocês. Aquilo que do Espírito tem sido gerado. Então, se você tem muitas dúvidas de como circular neste mundo, uma das coisas que o Espírito Santo ele ministrou, espero que você tenha ouvido o vídeo anterior do domingo. Geralmente, pelo que eu tenho percebido, é uma sequência, né? Que o Pai ele tem entregue e tem revelado a meu ventre. Então, a palavra de Deus diz assim, veja. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Lilian, por que você não está lendo o versículo todo? De João 13, capítulo 1. Amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O quê? Tendo amado os seus que estavam no mundo. Então, todos aqueles que estão com você, sua família, seus parentes, seus filhos, o que Jesus está ensinando a mim e a você? Ame-os até o fim. Ame-os até o fim. Então, Jesus serviu, Jesus deu o seu melhor, Jesus fez o bem, porque essas são as ações de um Filho de Deus, gerado do Espírito Santo de Deus. Ame-os até o fim, diz o Senhor. Estão com você? Ame-os até o fim. É as pessoas que escolhem abandonar, dizer que não conhece, trair, porque isso são obras carnais. São obras que a carne, que os seres humanos, eles podem fazer na vida do outro. Infelizmente, essa predisposição nossa. Porém, tem uma esperança em nós. A esperança é Jesus Cristo. A esperança é Jesus Cristo. Por isso que por Ele temos sido salvos. Somos justificados por Ele. E não porque fazemos a coisa certa. Na verdade, fazemos a coisa certa porque nós entendemos que as palavras de Deus nos guiam.
que ela é a nossa luz, que ela é a verdade. Que esse nascimento precisou nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque tivemos aprendizagem errada, porque antes só havia no nosso interior escuridão, mas as palavras de Deus, que é viva, que é água viva, trouxe para nós, fez uma limpeza em nós, nos tirou do lugar da escuridão, nos tirou da aprendizagem ruim que trouxeram para o nosso interior. Então, sim, nós somos salvos por causa de Jesus Cristo. Porém, queremos agradar a Deus, porque hoje reconhecemos o sacrifício maravilhoso e tudo aquilo que Ele tem deixado disponível para mim e para você. Tá ficando um pouco escuro o vídeo. E quando ele fica escuro, o meu rosto aqui, o meu olho fica parecendo que tá roxo. Parece que eu apanhei. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A iluminação tá bem ruim. Às vezes o celular dá esse pane. Eu vou colocar um louvor que muito fala ao nosso interior, a pedido do Pai. E nós iremos ler uma passagem as palavras de Deus que fala muito ao nosso interior. Eu, quando leio as palavras de Deus, eu digo, meu Deus, eu começo a refletir, eu tô tendo esse tipo de ação, isso aconteceu comigo. Então é bom, mesmo as palavras mais difíceis, que eu e você venhamos a ler e não pular. Porque, na verdade, se tivermos debaixo da palavra errada, estamos atraindo o mal para nós. Você quer o bem na sua vida? Então leia comigo até o final. Até onde o Espírito Santo me guiou a ler, para que juntos possamos meditar, refletir e acolher com mansidão aquilo que o Espírito Santo tem trazido a nós. E melhor é ouvir e obedecer do que esperar o castigo, do que esperar a Babilônia vir, para assim nos colocarmos no lugar da obediência. Não vamos perder a liberdade que Jesus Cristo ele tem nos dado, não é? Então veja, como assim perder? Porque existem situações que nós acabamos perdendo a liberdade, porque não obedecemos às palavras de Deus, mas nos colocamos em situações difíceis por causa das nossas próprias escolhas. Mas glória a Deus. Glória a Deus por tudo que Jesus fez, porque Ele pagou as nossas dívidas, porque nele temos a esperança de sermos abençoados, neles temos uma herança que nem merecíamos, mas por causa dele, do posicionamento dele, da obediência dele, do amor dele por Deus, nós temos essa graça, esse favor imerecido por meio de Jesus Cristo. Então esse louvor, vou colocar aqui para você. Quem vai cantar agora é Nani Azevedo. E o hino é Adorador por Excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Coloque esse hino bem alto e louve e medite na palavra. Nas palavras. Uma dor por excelência. Me tornar. Leva-nos, Espírito Santo de Deus. Portar. Com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu
meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Aleluia! Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Uma adoradora por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus, aleluia. Então, qual é a sua motivação interior? As renúncias que o Espírito Santo me levou a crucificar da minha carne, aonde eu tenho liberdade, aonde são lícitas e aonde não havia problema algum para mim em certas circunstâncias, mas eu, pela motivação, qual é a minha motivação? Jesus Cristo. Ele fez renúncias por causa de mim e de você, para a salvação da nossa alma. Então ali ele se colocou na cruz, na crucificação da sua carne, e no meu e no seu lugar. Então ele é a motivação da minha vida. E esse entendimento e esse lugar que eu fui levada é do Espírito. Não é da minha mente, de H, não é uma ideia da carne e sangue. Não, porque a carne e sangue, ela não já gerar para Deus. Ela não gera, é algo totalmente gerado do Espírito. É algo totalmente gerado do Espírito. A vontade, o desejo, a renúncia pela salvação das almas, que Paulo fala tanto a mim e a você. E a exemplo disso, nós sabemos que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como, aqui como se deve amar o outro. Como você se ama. Não é amar primeiro a você, é amar a Deus em primeiro lugar, nós sabemos disso, mas como você se ama, você ama o outro, fazendo o bem ao outro. Não é esse amor que hoje é ensinado de amar a si mesmo, de pensar em si mesmo, de viver uma religião do deleite para si mesmo. Mas realmente, se Cristo estiver em nós e as suas palavras em nós, daremos frutos
nos diz o Senhor, como os ouvimos na ministração anterior. Então, a palavra que Deus me traz hoje está lá em Ezequiel, capítulo 16. Eu sei que você pode querer pular esta mensagem, mas eu não te aconselharia. Vamos ler junto e ver o que o Espírito Santo tem a falar e a nos revelar através desta palavra. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a mim e a você. Não é? Há um convite do Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, por isso preciso de outra chance, Senhor. Todas as palavras de Deus é um convite ao arrependimento. Todas as palavras de Deus é um convite a nos observarmos e fazermos mudanças em nossa mente, e aí as ações serão diferentes. Não é para o nosso mal, diz o Senhor. Ouçam as palavras de Deus. Não rejeite, não sejam duros, cabeça duras, rebeldes. Não lutem contra o próprio Deus, porque nós perderemos, porque boa é a sua vontade. Então, já ouviu aquela palavra nada a ver? Já ouviu aquela palavra não é bem assim? Muito se refere a Eva, né? Não é bem assim. A serpente diz, tentando nos enganar com mentiras. E aí trazemos para perto aquilo que levaria à nossa queda. Aquilo que pode levar à nossa queda. Não é bem assim. É muita religiosidade. É muita religiosidade. Como vamos trazer à nossa mente quando nos convertemos quando nos arrependemos, entregamos a vida para Cristo? Que pensamento nós mudamos? Por causa das pessoas que se aproximaram de nós e em nós conquistaram a afetividade pela proximidade, pela intimidade, e dentro de nós impuseram os seus pensamentos. E aí mudamos. E aí dizemos assim hoje, né? Nada a ver, não é bem assim. Porque outra pessoa teve acesso ao teu interior, à tua mente. Então aquela adoração genuína, aquele relacionamento genuíno, onde Deus te encontrou, aonde Deus te viu, aonde ninguém te olhava, aonde Ele te amou, aonde Ele te embelezou, aonde Ele te entregou unção, capacitação, ferramentas. E aí aquilo que Deus nos entrega atrai os olhos daqueles que antes não estavam nem aí pra gente. E aí o que acontece? É uma linguagem simples, que foi assim que o Espírito Santo falou, pra eu entender e poder buscar na minha vida o que acrescentou, o que mudou, o que hoje que eu penso que é nada a ver, nada demais, porque outra pessoa se aproximou e embutiu isso em mim. E pela afetividade eu acabei cedendo, eu acabei fazendo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus porque o Pai me deixa trazer esta palavra. Por quê, Lília? Não quero, em nome de Jesus, que você construa um ídolo mental sobre mim. Não, eu não sou Deus, eu sou um ser humano e sou uma obra do Espírito Santo de Deus. Sem Jesus eu não poderia estar aqui. Então, sim. E foi exatamente assim que o Espírito Santo, ele falava, ele ministrava, e foi assim que muitas das minhas mudanças, ele começou a ver que foram coisas acrescentadas, que antes, na minha relação genuína com Deus, não existia. E essa palavra veio muito falar assim, numa tradução para eu e você entender. Quando Deus te olhou, como você pensava, como era o relacionamento de vocês, e o que mudou hoje? O que mudou hoje no relacionamento seu com Deus? Então ele deve ser falando numa linguagem para eu e você entender, que ele que me fez criar nele essa dependência, destruir pensamentos que nada a ver, esses pensamentos nada a ver. Ele criou em mim essa dependência mental totalmente nele.
aonde Ele é o meu Deus. O Deus não é a ferramenta, o Deus não é os seres humanos, o Deus não é a capacitação, não, Ele é o meu Deus. E que eu não posso esquecer de que Ele me viu, de que Ele me amou, de que Ele me limpou, de que Ele entregou a vida do Filho por amor a mim. E passar a amar mais outras pessoas, mais as coisas que Ele me deu, e porque isso atrai olhos de pessoas, atrai os olhos para você. Por isso que hoje, tendo o conhecimento, olhando para as palavras de Deus, eu gosto dessas palavras. Especificamente eu gosto das que Ele está, daqui Deus está reclamando, daqui Deus está orientando. Por quê? Como é que eu vou fazer uma mudança se eu não sei onde eu estou errando? Se eu não sei debaixo de que palavra eu estou? Se eu estou debaixo de uma palavra de maldição, ou seja, de uma palavra que está atraindo mal para mim, para minha vida, porque Deus não quer o meu mal. Eu quero o mal dos meus filhos? Claro que não. Então, quando eu digo para eles não vá para esse caminho, é porque eu não quero o mal deles. Então, por isso que eu quero ouvir de Deus. Por isso que a minha dependência mental é dele. É por isso que de algumas pessoas você tem que se afastar. Por quê? Porque essas pessoas estão decidindo a seguir outras doutrinas enganadoras, mentirosas, e vão querer colocar essas doutrinas dentro de você. E eu trago aqui com um testemunho de uma área da minha vida para que nós tenhamos clareza com esta palavra. Então vamos até o fim, porque aqui a gente não tá para se julgar. Não é pelas obras, pelas práticas que eu faço hoje. Eu busco Deus assim incessantemente, porque eu entendo da minha limitação como humana, de visão. Por exemplo, eu já falei diversas vezes aqui no Restauração da Alma. Eu tô aqui fazendo essa gravação. Eu sei o que tá acontecendo na rua? Não, irmãos. Eu não sei. Porém, Deus sabe. E eu preciso confiar nele. Então, a palavra de Deus continua. Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era Eteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com a água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Deixaram o quê? Nua. Quem nos limpa, né, irmão? Falou limpa aqui, veio essa palavra forte. Não é? Jesus falou, vocês estão limpos pelaquilo que eu estou falando. Ou seja, as palavras, né? Nós somos o sal. E é glória a Deus pelas palavras de Deus. Nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade. Ninguém olhou para você com piedade. Ou seja, eu gosto das palavras de Deus que falam sobre mim. Nós fomos abandonados, rejeitados, não éramos atraentes aos olhos de ninguém. Porém, Deus, Ele é tão lindo, não é? Que Ele nos dá o melhor. E aí acabamos sim atraindo pessoas. Mas não venhamos nos esquecer de que a nossa adoração é viver para eles, irmãos. Você pensa que eu estou sendo aceita em tudo? Não, mas eu entendo do interior. O Espírito Santo me fez levar. Ele é tudo para mim. Não existe alguém que possa me amar mais do que Ele. Então eu só posso orar por aqueles que ainda não creem, por aqueles que estão vivendo na incredulidade. Como Saulo, ele diz nas palavras de Deus, que ele fala, né, lá em Timóteo, é o capítulo 1, o Espírito Santo, ele é muito maravilhoso. Glória a Deus por ele na minha vida. Eu sou obra dele, não sou obra da carne, de H. Não, eu não sou obra, é da promessa. É de Jesus Cristo. É a fé nele. Eu falo a verdade e o Espírito Santo me conduz. O poder de Deus me ajuda a esse avanço, a esse crescimento, a essa separação, a essa santificação. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, 13. A mim, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor e opressor,
mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Ou seja, tá vendo? Ele alcançou o quê? Misericórdia. Todos nós, um dia pensamos estar fazendo, né, a coisa certa, mas esse favor e essa graça que nos fez elevar e morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Estamos nesse caminho que o Espírito Santo tem levado eu e você a seguir. E esse muito caminho é justamente essa, aonde Jesus diz, né? Vocês serão vistos como meus discípulos se amarem. Se amarem. E a palavra diz que o amor vai diminuir. Por quê? Por causa da iniquidade que estaremos conscientes. Mas Jesus diz, serão vistos como os meus discípulos se amarem. E ele falou aqui que nós lemos, ele amou aqueles que é deles até o fim. Então não importa o que o outro vai fazer. É filho de Deus, já compreendeu, o Espírito Santo testificou, você é filho. Então você tem que amar os seus até o fim. Porque um filho de Deus, ele faz o bem, ele persevera em fazer o bem e não o mal, nos diz o Senhor. E ao entendermos o sacrifício de Jesus Cristo, nós devemos trazer isso para a nossa vida. Lília, eu não consigo. Sim, a carne não vai colaborar. Porém, aí você fala para Deus do seu desejo e Ele te conduzirá. Porque com essa filha aqui não foi nada que a minha carne sim colaborasse para com Deus. Mas eu fui falando o que eu desejava, o que eu gostaria, no entendimento daquilo que o Espírito Santo ia trazendo para a minha vida. E o Espírito Santo tem aumentado, né? Tem me feito transitar, tem de glória em glória me levado a este lugar, a essa transformação de viver para Jesus. Porque eu entendo como importante é a salvação das almas, porque eu fui salva. E a entender isso, fica mais fácil de você se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro traga uma obra mal. Porque Judas participou de uma obra mal. Então, ficar na cruz é perseverar pela salvação da alma. Então, no momento em que eu fiquei no meu casamento, no momento mais difícil, ali, enquanto eu estava em oração, eu estava orando e em guerra por meio de Jesus Cristo para a salvação da alma do meu marido. Crendo que depois Deus trataria as feridas, o sangramento, reconstruir a nossa relação. Isso era tudo posterior. Mas a partir do momento que eu desistisse dele como um ser humano, a alma dele estaria condenada. Porque Deus não ia ouvir a oração dele pelas obras, pelo lugar onde ele estava. Mas ele ouviu a minha oração pela fé que eu pus em Jesus Cristo. E o próprio Deus me autoriza a falar assim, para nós entendermos, não é uma obra de Lilian, não é uma obra minha. É uma obra onde eu reconheço a minha pequenez, mas a grandeza desse nome. Eu reconheci a grandeza do nome de Jesus. Então eu perseverei no relacionamento, não inicialmente pela salvação do casamento, embora Deus sabe, desde que eu era pequena, do meu desejo de ter uma família. E tudo colaborou, o lar onde eu nasci, para que eu pudesse ficar e lutar pelaquilo que para Deus é importante. Os meus filhos, o meu marido, a família, o casamento, onde hoje tudo é desdenhado. As pessoas se separam por ciúme, não tem fé para orar, para que Deus mude essa mentalidade. Veja, o meu marido não é ciumento como ele era antes. Ele tá uma bênção. Entendeu? Ele é fruto de orações. Ele é fruto da obra redentora de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. Então, eu fiquei pela salvação da alma dele, inicialmente. Se eu falar pra você que era por sentimento, não era. Igual Deus usou fortemente a minha irmã. Ele disse, volte pro lugar da frustração. Eu vou tratar dentro. E eu tive que ficar lá. Mas vivo as recompensas da fé que eu coloquei em Jesus Cristo. A fé que eu coloquei neste nome. Então ele é obra de Jesus Cristo. Então eu poderia desejar muito que ele sofresse, não é isso? Mas isso é uma vingança humana. O humano pensa assim. Mas o que é que ia fazer estrago no inferno? Por que estrago no inferno? Porque ele quis me matar usando vidas. Mas ele não quer perder as vidas.
Então eu orei para que Jesus tirasse essa vida do domínio dele, das mãos dele, e que aonde superabundou o pecado, agora Jesus fosse visto, as nações vistas, e o nome de Jesus fosse glorificado, porque as pessoas olham e dizem, é Jesus. Foi Jesus que fez, foi Jesus que transformou, é Jesus, só Jesus. Como é que pode? Como é que pode? Então a pessoa mais torta que você pode ver e que mais causa feridas em você, porém a palavra de Deus mostra que Deus trata as feridas, e eu falava isso em oração, tu acredita? Eu dizia, eu sei que tá doendo, eu sei que tô ferida, mas eu também sei que não vai ficar assim, que tu vai tratar as feridas, a área que doeu, a área que machucou, o circuito neural, enfim, eu falava sobre isso, que é o que eu cria. Se eu te falar que a carne quer ficar, quer não. Até porque eu fui incitada com ensinos demoníacos e na época eu não tinha. Por isso que hoje eu me coloco em nome de Jesus como livramento na sua vida. Porque eu não tinha esse entendimento, mas Jesus me levou do laço do passarinheiro, da trama maligna. Ele me livrou porque eu fui incitada a descer, a deixar, a fazer várias coisas, a confiar na minha aparência externa, a várias coisas. Mas Lili, eu desisti. Irmãos, ponha a sua fé em Jesus, se posicione em oração e Jesus vai falar com você e te dar uma estratégia nessa situação. Então, eu fiquei muito triste na época, sabe? Porque uma pessoa que eu gosto bastante, na época eu também não tive esse entendimento, né? Levaram sobre ela muita culpa e muita condenação. Por um ato dela, né, que aconteceu. Ela foi enganada pela serpente e caiu uma trama do maligno, que hoje eu tenho esse entendimento. E a pessoa que era casada com ela a condenou, a culpou, se separaram. Mas veja o que o marido fez. Depois que se separaram, a primeira coisa que ele fez foi arrumar outra mulher. Foi entrar em outros relacionamentos. Então, o que aconteceu aqui nesse casamento? O que era para se ter acontecido? O marido perdoar ela, crer nas palavras de Deus e juntos levantar os muros que foram caídos, as ruínas. Mas não, o que ele fez, ele também foi. Então, na verdade, aconteceu o que aconteceu no Éden. Uma pessoa foi enganada e caiu. Caiu na conversa e no engano e na mentira. Sendo que ele também já queria. Se ele não quisesse, irmão, ele teria ficado na posição e não tinha se relacionado com ninguém. Mas já tinha no interior e se revelou ali o que havia. Ele também comeu do fruto. Então ela comeu e ele também comeu. Ele também foi lá. Então que legalidade ele tinha para falar dela? Se ele fez a mesma coisa. Sendo que ela foi enganada, ele não. Ele fez porque quis. Você tá entendendo? Então é isso. As pessoas têm culpado umas às outras quando na verdade elas querem fazer. E aí culpam o outro porque fizeram. Mas na hora que vem o vento, aí é revelado o que realmente há no interior. Mas eu oro em nome de Jesus para que eles tenham, eu não sei como eles estão hoje, o entendimento de Deus da palavra, porque eu creio na reconciliação. Porque Deus, ele mostrou isso. Ele não desistiu de nós, mesmo sendo imperfeito. Mesmo agindo como uma prostituta, né? Como ele dá o exemplo ali de Oséias. Então eu gostaria muito, é um desejo do meu coração, que esse casal pudesse viver o vinho novo. Que pudesse realmente se colocar, vamos reconstruir, vamos chamar Jesus, vamos trazer, porque quando o pai fala assim, se tornarão uma só carne, eu creio que é quando o marido e a mulher, eles andam pela palavra de Deus. E aí eles se tornam um. Não nos pensamentos individualista e egoísta, mas eles andam debaixo da palavra. Eles andam por meio da fé em Jesus Cristo, confiando que Jesus Cristo pode fazer o imaginável. Então imagina se esse casal se colocar nessa posição e aí outros serem levantados através da sua vida pela obra que Jesus ele pode fazer. Então não é uma expectativa em Lilian, no posicionamento de Lilian, mas no nome em que Lilian colocou a sua confiança. Lilian colocou a sua confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nas vestes dele, no poder dele, no nome que Deus deu acima de todo nome, sem saber o que realmente iria acontecer. Então eu olho para o meu marido como um ser humano. Eu não olho para ele como um Deus mental, como alguém que eu construí com as minhas próprias mãos. De ele ser. Então eu sei que o Espírito Santo está
o levando e eu também. Então tenhamos paciência um com o outro, porque você não é perfeita e nem perfeito. E por que exigimos tanto a perfeição dos outros, se nós estamos caminhando junto? Você não sabe, vamos dizer que na sua igreja no mínimo tenha 10 pessoas. O que esses 10 interiores, o que essas 10 carne e sangue, vou falar assim, o que esses 10 seres humanos, a aprendizagem que eles tiveram, o lugar de onde eles vieram, as dores psicológicas e físicas que eles sofreram, as carências que ele tem, que estão inconscientes deles, mas que Deus traz para a consciência, Deus traz para a luz aquilo que está na escuridão, aquilo que está fora da sua consciência, Deus traz. Então não há nada que você possa ter feito e que hoje se arrepende e que abandonou e alcança de Deus misericórdia, porque Paulo, ele nos mostra isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Jesus teve um encontro com ele, não para matá-lo, mas para usá-lo, para revelar o seu poder e fazer aquele que um dia perseguiu morrer pela obra de Jesus Cristo e falar em seu nome. Então não venhamos desistir dos seres humanos, alimentar essa vingança, essa coisa sanguinária de ser humano, mas vamos desejar, por mais que sejamos incitados a realmente lutarmos contra quem é o nosso inimigo e se rebelou contra Deus desde o princípio. Aonde havia ordem, ele trouxe desordem. E ele levou a outros, irmão, um ambiente perfeito. Um ambiente perfeito. Teve uma vez na minha vida que eu me culpava bastante, porque na minha adolescência, e um dia tá bem próximo de contar algumas coisas, Deus está mandando algumas coisas de acordo com a sua palavra, da obra do Espírito. Eu era realmente uma pessoa destruída emocionalmente, destruída desde o ventre, mas eu não sabia. Pense com sua cabeça de adolescente. E Deus trata muito isso comigo. Quando eu olho para o meu filho de 4 anos e a minha filha que vai fazer 8 e a minha de 18, eles não pensam igual. Então, quando eu olho para minha filha de 18, ela não concorda com muita coisa. Eu vou discutir com ela? Claro que não, ela não é minha inimiga, ela é minha filha. E eu devo amá-la até o fim. Quando eu olho para ela, eu vejo inocência, eu vejo pureza, mas na cabeça dela, ela acredita que aqueles pensamentos é o certo, porque nós não temos o controle de quando o joio é implantado na mente dos nossos filhos, de quando a erva daninha é plantada, porque nós não estamos com ele a todo momento, mas eu creio na palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Eu ensinarei aos teus filhos, eu salvarei o teu Moisés, e eu usarei o teu Moisés no tempo certo. No tempo certo, no reino espiritual, é falar com a mente do teu Moisés e dizer: volta e vai para aquele lugar e fala em meu nome, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Você tem fé nisso? Então, quando eu olho para ela, eu dou amor. Eu dou amor. Você já ouve, né? Eu tenho estudado ultimamente e eu ganhei, né, um computador, e ela está estudando para a faculdade. E aí eu tava com meu computador e ela tinha me pedido, mas eu não tinha conseguido dar ela um computador. E aquilo estava dentro de mim. Mas eu tinha conseguido ganhar um, né, que meu esposo tinha me dado. Enfim, já tava usando ele há um tempo. Então, nos últimos dias, o Senhor disse: dê o seu computador a ela. Gente, eu vou dar a ela e vou ficar sem? Porque o amor, ele dá. Esse é o amor que Jesus quer que eu e você suscite dentro de nós. Aonde você pensa no bem dos outros. Aonde você faz renúncias pelos outros. Então, para a glória de Deus, porque a carne, ela não quer ceder. Não é? Porque eu tive que dar e aí criou uma dificuldade para o tipo de coisas que eu tenho para a minha vida. Mas crendo de que algo Deus fará. Então, ali eu dei para ela. Então, sabe como é que você tem que tratar seu filho, as pessoas, dando amor. E uma hora eles vão reconhecer. Minha mãe me amou. Hoje ela não entende muita coisa, mas lá na frente, numa família,
cuidando dos seus filhos, ela vai entender muito das coisas. Então, ame os seus filhos. Foi Deus que me ensinou a amar assim. Foi Ele que me ensinou. Não é uma obra minha. É o seu amor em mim, reconhecendo o seu amor e transbordando daquilo que de graça foi me dado. Eu não merecia. Se fosse pelas minhas obras, eu não merecia, com certeza. Com certeza. Eu gosto de Paulo, sabe? Porque ele diz, eu não me lembro se é exatamente esta palavra, então me perdoe. Eu sou o mais pecadores de vocês. Então eu sou a mais pecadora de vocês. É pecado que você quer ouvir de mim? Isso vai deixar você feliz? Ah, ela é pecadora, ela pecou, ela errou nisso e isso. Isso fala muito mais de você do que de mim. Isso fala muito mais de você do que de mim. Porque eu não comecei a gravar vídeos porque eu sou perfeita. Eu estou aqui porque Deus ele está me enviando. Para mostrar a você que a obra dele, que a palavra dele se cumpriu na minha vida. Eu sou obra do Espírito Santo de Deus, do sacrifício de Jesus, a minha família e tudo aquilo que na minha família está sendo gerado é cumprimento daquilo que Ele liberou. Onde os meus filhos serão orgulhos para mim. Onde Deus disse mesmo, serão como joias. E eu creio em nome de Jesus nessa palavra. Qual é a palavra que está sobre os seus filhos? Ou a palavra que está é o que o diabo está trazendo à sua consciência? É o que o físico traz para a sua consciência, como diz a minha irmã. Não é, né, irmãos? Vamos trazer a palavra. É a palavra. Porque é o que Deus disse. Então a gente não sabe na totalidade o que os nossos filhos carregam. Mas Deus se encontra com eles nos desertos. Aonde Deus os enviou e os levou. O problema é que muitas das vezes a nossa maternidade quer tirar a obra que Jesus tem na vida dos nossos filhos. Como escolhidos. Como semeadores de Jesus Cristo. Como semeadores. Deus é tão lindo que Ele me deu um sonho com a minha filha de 7 anos. Eu sonhei que eu tirava muitos piolhos da cabeça dela e matava. Quando eu sonho com piolho, é fofoca. Irmãos, acredito que estava tendo na escola dela, de 7 anos, fofoca com o nome dela. E eu não sabia. Eu tinha visto no grupo, mas como as mães falam muito, eu não fico entrando muito, porque eu não sou de rede social e nem de WhatsApp. Eu tenho realmente o WhatsApp, porque tem que ter por algumas questões, não é? Mas redes sociais já abdiquei, só voltaria a ter se realmente houvesse um propósito maior a pedido de Deus, não é? Os meus hábitos, aquilo que eu posto, não pode ser uma pedra de tropeço para os outros. A minha liberdade mental, a minha liberdade nos meus hábitos não pode ser uma pedra de tropeço para que aquela alma, ela venha a morrer, ela venha a tropeçar, ela venha a cair e não alcance, e não chegue ao céu, não é? Então, por isso, das redes sociais, eu não preciso postar a minha vida ou criar desejos e vontades ou seduzir essas pessoas a caminhos que para ela a fama vai fazer ela cair, não vai saber lidar com a fama, não vai saber lidar com o dinheiro, não vai saber lidar com a visibilidade. Então eu não preciso incitá-las e gerar nelas esse desejo pela imagem, por aquilo que eu falo, nos diz o Senhor. Então, aí uma mãe, né, por algo que estava tendo lá no grupo, uma cooperação para comprar chocolate para professores, e aí eu mandei. Aí ela mandou uma mensagem para mim no particular. Eu tava querendo falar muito com você. E ali ela contou de uma fofoca que chegou até a ela. Eu disse, olhe, a minha filha, ela é muito inocente e muito pura. Eu acho difícil ter sido ela. Mas, de qualquer forma, eu vou conversar com ela para que ela não tenha esta atitude. Porque a mãe relatava que a minha filha disse que a filha dela tinha aspecto de menino. E logo quando a minha filha entrou na escola, foi se falado para ela, perguntado a ela se ela era um menino. E ela veio me contar e aquilo me angustiou como mãe, né? Eu comprei diadema, comprei lacinho e coloquei nela. Porque eu sabia que eu estava falando as obras fazendo a obra de Deus e que o adversário ele suscita a nós nessas coisas físicas para distrair a nossa mente. Então eu resolvi com ela em casa, conversei com ela em casa e pronto, e ficou nessa. Mas aí essa mãe, né, entrou em contato comigo falando isso. E aí depois eu mandei a foto da minha filha. Eu disse, essa aqui é a minha filha. Ela fez, então
me desculpe, algo assim que ela falou. Não é ela, porque a menina que vieram falar de mim, ela tem um cabelo grande. Então ali na hora o Espírito Santo me deu uma palavra e eu falei pra ela, porque Deus nos escolheu para ser, porque nós somos mães, mas nós somos mães de escolhidos. E escolhidos, eles são perseguidos. Então, a obra do mal, porque já aconteceu, já relatei aqui no Restauração da Alma, o mal nos ambientes que nossos filhos estão, ficam incitando eles. E eu já disse para os meus filhos, quem são vocês? Mãe, sou filho de Deus. Eu disse, filho de Deus machuca? Filho de Deus bate? Não, não é? Então não façam aquilo que vocês não são. Eu ensino isso para eles. Falem com as professoras e falem comigo. E eu e seu pai vamos resolver, porque somos responsáveis por você. Porém, eu não vou, assim, fazer confusão, briga, pelo entendimento que o Espírito Santo tem me dado. E aí eu falei com isso sobre ela, né? Que os nossos filhos, porque ela disse que era cristã e que não queria, né? Que a filha dela estava sofrendo na escola. Aí eu peguei e falei pra ela, né? Que os nossos filhos são escolhidos e temos que preparar eles, porque o mal, ele vem para querer machucar os nossos filhos, mas vamos cobrir eles de orações e protegê-los, porque enquanto Jesus está ali com Maria e José pequeno, é a autoridade e são responsáveis por eles. Mas quando Jesus cresceu, Maria podia tirar Jesus da cruz? Não. Porque Jesus está aqui para cumprir uma missão. Então há sofrimento que os nossos filhos passarão na sua maturidade, que nós não temos como agir. É um cumprimento de uma palavra, é um propósito de Deus, e nós não sabemos e não entendemos muitos dos caminhos a qual Deus, ele tem nos colocado, então, aí os nossos filhos. E ali a gente conversou um pouco, a gente falou sobre o rei Xerxes, né? Que deu ouvidos ali a Amã. Então, vamos ter cuidado com aquilo que pessoas têm trazido ao nosso ouvido. E têm nos colocado contra pessoas inocentes. Então, Amã ali é que é o mal. Como a minha irmã ensinou. É a personificação do mal. E ali influencia uma mente, não é, de um rei, que seu império estava bom, estava com conquista, contra um povo que é inocente. Porque a maldade era de Amã. Então, cuidado aquilo que nós temos dado ouvidos, diz o Senhor. E vamos continuar a palavra. Já vai 52 minutos. Mas o Espírito Santo é livre e Deus quer trazer livramento e quer que eu e você venhamos a recordar. Quando Ele te conheceu, quando Ele te olhou, quando Ele te embelezou, o que mudou de lá para cá? E eu vou trazer um exemplo da minha vida que Ele pediu que eu compartilhasse. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi, quem passou por perto e viu? Quem passou por perto e viu? E aí Deus traz agora, coisa mais linda. Um sonho, né? Deus falou sempre muito comigo através de sonho. Da história da minha vida, aonde eu estava totalmente desesperada, minha alma. Eu não entendia muito bem o sonho lá atrás, mas muito, muito desesperada lá nos meus 22 anos e meio, 23, por aí. Eu acho que é 37. Eu nasci em 87. É por aí, tá certo? De verdade, eu não tô lembrando. Eu acho que é 37 anos que eu tenho. Enfim. Eu não tenho essa inteligência matemática, não é? Que assim, rapidamente faz cálculos. A minha mielina para da matemática é mais lenta. Como é que se diz? E eu me lembro desse sonho, eu tava desesperada no sonho, muito escuro, muito escuro. Muito escuro, muito escuro mesmo, um desespero de alma. E eu desci uma escada, e esse lugar que eu descia tava bem escuro, os carros tudo virado de cabeça para baixo, várias coisas, porque eu não lembro exato, mas eu tenho um escrito. E eu me sentava perto de uma grade, assim, baixava a cabeça, tava escuro, escuro, escuro. E baixava, assim, a cabeça. E aí, de repente, eu de cabeça baixa, eu via, assim, uma claridão. E uma pessoa me deu na mão com vestes brancas. Sério. E ali eu dava a mão, essa pessoa me levantava. O lugar que eu estava ficava todo claro.
e aparecia a vegetação assim, os carros ficavam tudo posicionados assim, porque eles não estavam virados, né? E aí eu via essa pessoa, não um semblante, mas eu via as costas, com as roupas toda branca, essa pessoa depois que me levantou indo embora. Que coisa mais linda. E eu sei ali que foi Jesus da minha vida, que me deu a mão, num momento tão desesperado sem entender nada. E ele trouxe luz para um lugar tão escuro que eu estava, que eu fui parar, mas que ele não desistiu de mim. Então ali foi ele, porque esse é Jesus. Ele não é como os seres humanos, ó, aqui tá dizendo, não é? Que jogaram, e ele nem tinha me falado para falar sobre isso, ele trouxe agora. Você foi jogado em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Fique viva. Fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Fique viva. Então, Deus, ele não deseja a nossa morte. Seres humanos nos jogam. Seres humanos nos abandonam. Infelizmente, não é? E muitas vezes é no lar mesmo que nós nascemos, aonde somos colocados no lugar de morte. José está aí para contar, não é isso? Porém, aonde nascemos, pode ser na igreja onde você nasceu e você ter sido jogado, não é? Infelizmente. Aí fala, né? Fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei, para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você. Eu me lembro que 2 homens, né, que eu creio que foram 2 anjos, e que me deu umas palavras de Deus, né, principalmente Êxodo 34:10, sobre a aliança. Porque eu creio que é 2 anjos. Eles estavam conversando comigo e me deram uma palavra no meu interior. Eu estava expondo um carro, inclusive no shopping, né, que eu trabalhava com vendas de carro, e eu estava demonstrando esse carro para os clientes. E eles chegam ali, aí sentam na mesa e começam a falar palavras de Deus para o meu interior. E de repente aí o meu marido liga, né, e eu vou atender a ligação e aqueles 2 homens somem. Simplesmente sumiram, se levantaram e sumiram. Eu fiquei olhando assim, procurando que eles estavam ali e sumiram. Creio que foram 2 anjos ali que trouxeram as palavras de Deus para aquela jovem, para o interior daquela jovem. Porque Jesus não desiste de nós. Sim. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus. E você passou a ser minha. Então, eu a lavei com água, limpei, e sangue que a cobria, e a ungi com óleo. Limpei o sangue que a cobria, e ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas, e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, bracelete nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel
e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza. Então aqui tá falando, ó. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza. Mas quem deu essa beleza? Deus. Deus deu essa beleza. Então, Deus que embelezou. Pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Que lindo, né? Porque essas palavras, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Como o nascimento, como o encontrou. E aqui é Deus querendo trazer para nós lembrarmos da nossa história. Então aqui foi exatamente essa palavra onde ele parou e frisou. E vamos dar continuidade até o verso 22. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza. Pois você era perfeita. Perfeita por causa de quê? Perfeita por causa do esplendor que eu tinha posto sobre você. Então, o esplendor que Deus pôs sobre Jerusalém, encontrada ensanguentada, veja, abandonada, rejeitada, jogada. Aí a fama se tornou famosa ou famoso por causa da beleza, do esplendor de Deus, que é perfeita, né? Da perfeição de Deus. Então, mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos que passavam para ser deles. Você pegou algumas de suas roupas e fez para si lugares altos, enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim e jamais voltará a acontecer. Você pegou as suas belas joias feitas com o ouro e a prata que eu lhe tinha dado e fez para si imagem de homens. Então aquilo que Deus deu, fez para si com as próprias mãos imagem de homens, com as quais você se prostituiu. Então, pegou aquilo que Deus deu, fez imagem de homens, e essas imagens foi de homens, foi que ela se relacionou, se prostituiu Jerusalém espiritualmente. Eu sei que essa palavra é um pouquinho pesada assim, né, para se ler, mas é para que você vai entender o que o Pai tá querendo que eu traga aqui para mim e para você. E essa prostituição, vamos lá, como é que Deus nos conheceu? O que é que mudou por aquelas pessoas que se aproximaram de nós? E que a gente pode inconscientemente ter nos prostituído na seguinte maneira de se falar: se dobrado aos seus pensamentos e passado a seguir os seus deuses. A forma que essas pessoas pensam, aonde está alicerçada esses pensamentos dessas pessoas, aonde elas colocam sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa, a sua admiração. Então essas pessoas carregam esses pensamentos dentro de si. E ao se aproximarem de nós, porque foram atraídos pela beleza de Deus em nós, então foram atraídos pela beleza de Deus em nós, porque não nos víamos, mas agora nos veem pelo que Deus deu para nós. Então, por elas se aproximarem, nós passamos, ao invés de continuarmos na pureza e na genuidade desse relacionamento, agora passamos a nos prostituir mentalmente e adorar e a pensar como essas pessoas pensam. Então, externamente, aquilo que você tem internamente, você passa a praticar externamente. Coisas que antes você não fazia, mas agora passou a fazer. Porque nada a ver, era muita religiosidade, pessoas que se aproximaram de você. Ídolos mentais que nós mesmos construímos
a olhar por pessoas, a admirar pessoas e passamos a trazer para nós. Vamos continuar, você vai entender. Deus deixou eu trazer um exemplo, tá? Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável. Então aquilo que Deus deu, ela estava colocando diante dessas imagens, desses ídolos mentais que ela mesma criou, que ela mesma fez para si essas imagens. Então estava colocando tudo aquilo de bom, tudo aquilo que Deus deu para com um aroma agradável diante dessas pessoas, não é? Dando a essas pessoas que considera mentalmente, essas pessoas passaram a ser deuses na sua vida, onde antes nem via, onde antes nem ligava, não é? Mas passaram a ser atraídas por você só por causa daquilo que você carrega. Não quiseram você como Deus quis. Deus te conheceu no pecado, Deus te conheceu na lama, e aí Ele te limpou, Ele te embelezou, Ele colocou a unção, o Espírito Santo, e aí as pessoas começaram, né, a te olhar, a te admirar. Por isso que quando eu li lá a passagem de Salomão, eu orei a Deus, disse, não deixa que eu seja enganada e venha a adorar outros deuses além de você. E aí Ele permitiu uma situação na minha vida. Eu do domingo para segunda eu ia ter uma semana de prova. E aí eu amanheci com a parte do pescoço doída sem conseguir mexer, afetando a coluna. Então eu fui para o hospital. O médico passou uma restrição de sair de casa porque eu não podia dirigir. Eu fiquei imóvel. E ali eu fiquei 3 dias de atestado. Tomei medicação para a coluna. Então a medicação da coluna, ela relaxa os músculos. Então eu sofri na minha parte dos processos cognitivos. Eu não estava conseguindo lembrar o que eu estudei na faculdade. Eu não estava conseguindo evocar informações. Eu sentia muito desgaste físico, falta de energia. Eu queria ficar na cama deitada. E eu estava naquela semana de prova, mas na próxima eu teria que fazer a segunda chamada. Mas ainda na segunda chamada eu estava sob efeito de medicação. E engraçado, eu lembrava as palavras de Deus, mas eu não me lembrava das coisas da prova. Então eu não fiz boas provas. E depois de passar tudo isso, eu fiquei falando com o pai. Ele lembra da sua oração? Ou seja, eu tinha tido uma situação que eu já contei aqui, onde devido à ferramenta que Deus me entregou, eu recebi elogio de uma pessoa que eu gosto bastante, que tem uma afeição, porém essa pessoa não pensa como as palavras de Deus e me chamou para participar de algo. E ali, na coragem do Espírito Santo, eu disse não, porque ele me deu entendimento que aquilo era uma sedução, a pessoa não estava me convidando pensando no meu mal, mas é algo que a gente não sabe, né? Porque aquilo que o adversário vai te oferecer não vai parecer mal, mas depois vem a dor e o sofrimento de ter seguido aquele caminho. E o Espírito Santo me deu esse discernimento dessa pessoa querendo se envolver comigo, né? E Deus já tinha falado, a terra que eu vou te mandar, não faz alianças, não vai para suas festas, porque as festas é uma cilada, é uma armadilha para que você venha adorar os seus deuses, mais ou menos assim. Então ele já tinha me dito, mas aquela pessoa disse, você é muito inteligente, então me elogiou, porque o brilho, a abertura dos processos cognitivos e da sabedoria que eu tenho certeza que não é minha, é do Espírito Santo de Deus, é de Deus em mim, eu tenho isso dentro da minha alma. E ali eu disse não. Então depois, nessa situação recentemente agora, e aí eu conversando com o pai, eu disse, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Ele fez, a sua oração. Você disse que não quer atrair os olhos de pessoas erradas para você, que fiquem atraídas por aquilo que eu tenho dado a você. Então, naquele momento, eu não me saí bem naquelas provas. Mas veja, eu não fui afetada na parte da palavra de Deus. Eu conseguia ler as palavras, lembrar das palavras, passar tempo com as palavras, mas eu não estava conseguindo parar, raciocinar, pensar, estudar, evocar e fazer tipo uma boa prova e tirar um 10.
Então, pessoas que adoram outros ídolos não se sentirão atraídas por mim, porque as pessoas se sentem atraídas pelo que você carrega. Pessoas que andam pela visão. Pessoas que andam pela visão. Então, ali eu entendi e agradeci o livramento. Porque eu não preciso ser para as pessoas. Entendeu? Eu não preciso ser para as pessoas. Isso quer dizer que eu vou relaxar? Não. Foi uma situação que Deus me fez viver e um pedido de oração para que eu não venha me contaminar, a me prostrar e aquilo que antes eu dizia, não, isso eu não vou fazer, eu passe agora a ter na minha vida. Não é bem assim. E aí eu começo a prostrar-me aos pensamentos de outras pessoas que me levarão, que podem me induzir, serem usadas para eu seguir teorias, doutrinas de enganos e de mentiras, e não as palavras de Deus. Eu acho que deu para você entender mais ou menos. E então, glória a Deus. Vamos orar. Não somos melhores do que Salomão. Não somos melhores aqui, ó. Isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa. Você pegar aquilo que Deus te deu e passar a despejar na presença das imagens de homens que nós mesmos criamos e entregar para eles aquilo que Deus nos deu. Basicamente assim, né? Eu vou trazer o exemplo da minha vida. O que foi acrescentado, né? Na minha vida. E você vai entender um pouco. Você pegou os seus vestidos, né? Já falou sobre isso. A comida que eu lhe dei também. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo e o mel, com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável. E assim se fez, diz o Senhor Deus. É por isso que às vezes Deus não te deixa entrar numa faculdade. Para eu entrar, houve um tempo onde a porta se abriu e eu pude entrar, porque ele tem que dar uma estrutura, a tua personalidade, a tua identidade, para que você não venha a ser enganada, para que você não venha a ser seduzida, porque é real. E aí a passar a viver uma vida que vai atrair a maldição e não a bênção de Deus. Então Deus abre a tua parte cognitiva, os teus processos cognitivos, e tu passa a raciocinar, Ele te dá inteligência para você entender o assunto, e isso vai atrair os olhos das pessoas. Poxa, ela é inteligente, poxa, como ela raciocina rápido, poxa, como ela entende, poxa, que sabedoria, mas vem de Deus. E aí a gente se afeiçoa, se aproxima, e daqui a pouco o que o outro pensa, a gente pensa também. Entendeu? É basicamente isso. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou a imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou. Ele está dizendo, você não se lembrou dos dias da sua mocidade. Você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Então, na mocidade, estava completamente nua, revolvendo-se em seu sangue. Essas são as palavras de Deus para mim e para você. Então, lembra quando eu falei, espero que você tenha ouvido, que Deus usou uma menina na faculdade, né? Primeiro em casa, ele fez eu bater o carro atrás no portão. Eu disse, meu Deus, Deus está dizendo que eu não estou prestando atenção em algo. E quando ele fez eu olhar para essa menina, ele me mostrou como eu era na adolescência. Como eu já falei, né? Sem maquiagem e os tipos de roupas que eu usava, mas que durante a minha caminhada com o Senhor, isso mudou. Até porque a religião, ela deixou-se, né? Ela deu essa abertura. E aqui não é falando o que não pode e o que não pode. Não é isso. Não é sobre o cumprimento da lei. Não é isso. Então Deus estava me mostrando ali a minha origem. De como eu era no relacionamento com Ele. E você sabe, eu uso maquiagem, tá certo, irmão? Então, a maioria das renúncias foi por amor e pela salvação das almas. Como assim, Lilian? Por exemplo, um relacionamento com meu esposo, ele se relaciona com pessoas e essas pessoas, por exemplo, tomam vinho. E na minha vida eu gostava muito de vinho. Eu tinha até uma vinícola em casa.
E quando o Espírito Santo, ele conversou comigo sobre isso, isso é uma proibição da palavra de Deus? Não. A igreja que eu faço parte, ela proíbe a bebida? Não, também não. Porque nós, às vezes, buscamos uma religião que agrada a nossa carne, não é? Que não crucifica, que a gente não crucifica os desejos e vontades pela salvação das almas, não como uma proibição, por ser lícito, né? Então a minha igreja não proíbe, porque tudo que a gente quer é que Eva pegue o fruto, porque a gente quer, mas não tem coragem, mas porque o outro tá fazendo, a gente faz também. E aí quando o Espírito Santo me fez renunciar a questão do vinho, que era que eu gostava muito, e eu tomava com meu esposo, não é? Em casa com ele, ou com alguns amigos quando a gente se encontrava. E ali o Espírito Santo trouxe para mim o que a bebida fez na vida do seu pai, o que a bebida fez na vida do seu marido, o que a bebida fez na vida do seu sogro. Os fizeram cair. Os fizeram cair, os fizeram pecar contra Deus. Lembra? Destruir Ameleque debaixo, né? Debaixo do céu, porque lá atrás, aqueles que seguiam você eram mais fracos e caiu. Algo assim na palavra de Deus que nós lemos. E então, ali a renúncia do vinho foi justamente porque para mim podia não ser um problema. Mas para outra pessoa que vê que eu tenho hábito, para ela é um problema, aquilo vai fazer ela cair, aquilo vai fazer ela pecar contra Deus, aquilo vai fazer a alma dela se perder, por ela não ter o controle, por aquilo ser... Então é por amor à salvação das almas. E então ali eu renunciei, eu abdiquei, eu crucifiquei, né? Crucifiquei a carne, um desejo que para mim não havia problema, mas pela salvação das almas. E entendendo o que a bebida fez na minha família, o que ela provocou na vida do meu pai, na vida do meu marido e na vida do meu sogro. Então ali eu renunciei. Então aqui é um exemplo daquilo que eu acrescentei. E como é que isso foi acrescentado? Tem uma esposa, né, de um amigo do meu marido. Ela é família, ela gosta bastante de mim. E ela hoje tem 3 filhos, né? Então, bebe um pouquinho de vinho. E aí eu experimentei e gostei. E passei a tomar vinho com ela e passei a trazer esse hábito pra minha vida. E engraçado que quando eu renunciei ao vinho, eu quebrei todas as garrafas. Tinha muitas garrafas e garrafas caras. Que meu marido tinha ido ao Chile, né? Uma viagem que a empresa deu pra ele e que iam só os gestores. E aí ele trouxe um monte de garrafa de vinho pra mim. Eu quebrei todas quando Deus me pediu. Porém, eu deixei a vinícola, né? Porque ele tinha me dado o que eu pedi de presente. A vinícola é o nome? Eu sei lá, me esqueci. O negócio que fica os vinhos pra gelar. Acabei esquecendo aqui. E aí eu tinha deixado, porque tinha sido cara, né? Mas eu não tinha esse entendimento. E deixei ali. Até que Deus falou pra mim, você não destruiu tudo usando a passagem de Saul, né? Eu pedi pra destruir tudo. Então ali quando Deus trouxe esse entendimento de que pelo valor eu não tinha destruído, não tinha jogado fora, porque tu já percebeu, né? Deus manda, eu dei todas as roupas e vamos obedecer, né? Vamos acreditar. E não é aqui o que pode e o que não pode. É pela salvação das almas. Então, você tem visibilidade, você tem fama. Aquilo que você faz, o outro quer fazer. Porém, às vezes, o outro vai cair com aquela prática que você faz. Então, você é uma influência. E tem que ser uma influência para a salvação e não para a morte. E aí, muitas vezes, crucificamos o desejo da carne. Por quê? Porque a nossa liberdade não pode ser uma pedra de tropeço, fazer o outro cair, fazer o outro morrer. Foi o que as palavras de Deus trouxe de entendimento para mim e assim eu fiz. Certo? E eu não sei na sua vida o que é que possa fazer. Então, Deus me fez enxergar o que lá atrás foi na minha família uma pedra de tropeço, lugar de morte, lugar de dor e sofrimento. Então eu renunciei na minha vida.
E aí o que aconteceu? Eu peguei um martelo, quebrei toda. Ela ficava na frente da televisão, assim. E anos se passou e meu marido nunca perguntou, ele nem percebeu que eu tinha quebrado. Depois, acho que uns 3, 4 anos, sei lá, no seu tempo, ele disse, ô Lilian, cadê aquela, acho que é vinícola, né, que eu te dei. O negócio que bota os vinhos que eu te dei. Aí eu disse, eu me desfiz. Porque antes de eu quebrar, eu temia, né? Eu temia o que ele ia fazer, porque ele pagou caro e agora eu ia fazer o quê? Eu não podia dar a outra pessoa, eu tinha que destruir. Eu não podia ficar com aquilo. Então, só para você entender. Então, foi inserido em mim pela proximidade de alguém. Então, algo que eu nem fazia antes, passei a fazer. Porque não era mal. E a minha religião não proíbe. Então, muitas vezes, a religião que nós queremos seguir é da carne mesmo. É aquela que satisfaz a nossa carne. E não uma religião de renúncias. Então, Jesus abandonou coisas que... assim, né, renunciou, vindo do céu, lugar perfeito, bom, pra ficar no meio da gente. Então, veja, então quando a gente entende que esse mundo, ele não é a nossa casa, o Espírito Santo vai nos dando esse entendimento e fico feliz em poder compartilhar isso com você, que aí fica mais nítido a palavra. Então, na minha adolescência, eu me vestia de uma maneira... a minha maquiagem era de uma maneira. E por que aquilo mudou durante a vida? Por que eu deixei entrar em mim e aquilo me mudou? É só para você entender o que é que mudou daquele relacionamento genuíno que nós tínhamos com Deus. O primeiro amor. E que hoje nós acrescentamos coisas que antes não era assim na nossa vida. Então ele usou aquela menina ali, entendeu? Ele não me proibiu totalmente da maquiagem. Proibiu, não. A renúncia, mas ele falou do estímulo, do exagero, não é? A questão da vaidade, que era, assim, importante para mim. E ele tratou isso comigo. Então, quer ser curado? Fique nu na presença do Senhor. Quer ser curada? Quer ser curado? Fique totalmente despido. Deixa ele tratar tudo. Deixa ele se revelar. Porque no ambiente que você está influenciando pessoas. Aonde você passa, você está influenciando pessoas. E o adversário sabe tanto isso que está usando as redes para nos influenciar. E a questão da religião, não é? Que a gente fala que Eva, ela te legaliza a fazer. Porque na verdade você quer. Você só precisa que alguém faça para você também fazer. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Sim, a igreja que eu faço parte hoje é a anglicana tradicional. Não é a anglicana que agora foi incluída, né? Novos Pensamentos, que é contrário à palavra de Deus. Mas é uma igreja que não era anglicana, era antiepiscopal, enfim. Mas mudou. Eu não nasci na igreja episcopal nem na anglicana. Eu nasci na igreja Assembleia de Deus, que foi na minha adolescência. Depois eu fui morar com a minha avó e ali eu fiquei frequentando a Batista porque eu queria usar calça, eu queria usar maquiagem. Na época que eu me converti não podia, era uma proibição. Porém as igrejas foram abrindo, né? Porque naquela época era um outro entendimento. Quando eu me aceitei, diziam que a Batista ia pro inferno, pra você ver. Então, quando eu fui morar na casa da minha avó, a mais próxima, por eu ser adolescente, era a Batista. Então, eu fiquei próximo da Batista. Aí hoje eu morava no Recife. Aí hoje eu moro em outra cidade. Aí nessa outra cidade, uma cliente, ela me falou de Jesus Cristo. E ali eu me reconciliei porque eu acreditava que eu não estava mais na igreja. Enfim, um bocado de erro mental tinha, né? Mas aí meu esposo não deixava porque era muito longe da minha casa. Era 1 hora pra eu chegar na igreja, aonde ali Deus usa, né? Eu tava com minha alma muito aflita, achando que Deus não me queria mais, de que eu não era crente. Ó, eu lia a Bíblia, eu orava, entendesse? Mas eu tava morando em outro estado. E eu acreditava na minha mente, não é? Porque eu tinha aquele entendimento que só a Assembleia era que ia pro céu.
Eu aí com os 22 anos e meio de idade, passando para ir um pouco mais para cima. E ali Deus coloca, né, numa venda de um carro, uma pessoa que era da igreja, que na época era IABV. Essa igreja fechou. Os pastores dessa igreja abriram outra igreja, do amor, eu não sei. Não é a igreja da pastora Thalita, não. É outra igreja que tem o nome de amor. Hoje eles estão com essa igreja que eles abriram, né? Mas na época que essa amiga minha, que o nome dela é Lilian, e eu vendi um carro a ela me fez um convite para ir para sua igreja, eu retornei ali, né? E eu queria fazer parte de lá, mas meu esposo não deixava porque era muito longe. Era quase 1 hora. Então eu comecei a fazer parte de uma batista tradicional na rua da minha casa. Até que um certo dia, assim, algumas coisas que eles falaram, que não criam no Espírito Santo, que era uma coisa da época, lá de trás, que hoje não acontecia, aquilo me entristeceu e eu deixei de ir pra lá. Até eu fazer um cursilho, né, que foi pago pra mim, foi um presente dessa igreja episcopal. E então eu passei a fazer parte da igreja episcopal, porque meu marido também fez um cursilho com esta igreja, sendo que em uma outra localidade, e ele gosta muito da episcopal. Porém, aí houve uma mudança por uns conflitos, enfim, não vale a pena falar aqui, até porque eu não sei a história da íntegra, né? Eu não sei a história íntegra. Então passou-se a ser agora, antes que era episcopal, passou-se a ser agora anglicana. E eu estou lá com meu marido, né? A gente gosta bastante do nosso pastor, foi ele que nos casou. E lá não fala sobre essa questão da bebida, né? Enfim. Como é que se diz? Então nós estamos lá, meu esposo gosta bastante de lá e nós temos que acompanhar, né? E então Deus me colocou lá, neste lugar, e eu estou lá até hoje, para a glória de Deus. Já fui muitas vezes sozinha, chorando pela minha família, pela vida do meu marido, mas hoje vamos todos juntos. Ele faz questão de ir para a casa do Senhor, a não ser quando ele viaja, né? A não ser diversas outras coisas também. Hoje vivemos muito em família e isso é uma obra de Jesus Cristo. Alguém que tem o seu coração voltado para a família, alguém que hoje usa a boca para louvar o Senhor, não para louvar mais músicas de imoralidade, mas alguém que tem dedicado a sua vida, não é? Tem mudado a sua mente, se arrependeu, abandonou as antigas práticas e tem seguido um novo caminho. Então ele é uma obra de Jesus Cristo, ele não é uma obra de Lilian. Lilian colocou a esperança em Jesus. É Jesus que fez essa obra, não sou eu. Eu desistiria, na minha humanidade eu desistiria, quando um dia eu puder contar o testemunho. Mas ele é obra de Jesus Cristo, ele, meus filhos, eu também, tá certo? Eu também sou obra de Jesus Cristo. Ia falar mais alguma coisa, o Espírito Santo trouxe algo agora, mas eu acabei esquecendo. E isso. A gente passa o final de semana juntos, voltados para a família. E o próprio Deus tem feito essas mudanças na vida dele e continua fazendo, não só na dele, como na minha. Então não desista nas pessoas. Não é pelos sentimentos que você fica, é pela salvação dessa alma. E tudo aquilo que foi destruído, arruinado, Jesus tem o poder de transformar, de ressuscitar, de te dar condições de reconstruir, de tirar os muros do lugar das ruínas, mas não vamos desistir das almas, das vidas das pessoas. Jesus pagou um alto preço, ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo, ele estava no lugar perfeito e veio aqui conviver entre nós. Então é possível. É possível porque não estamos só, é possível porque Deus está conosco. Nós não nascemos nessa família por acaso. Você tem um exemplo mesmo da Joyce Maia. Ela, através da vida dela, mesmo tendo sofrido violência psicológica e física, Deus usou a vida dela e o pai dela, antes de morrer, e a mãe, se arrependeram e foram salvos. Vê que glória a Deus. Então você nasceu nessa família, é exatamente essa mesmo, que pode ter causado as maiores dores, mas a sua expectativa em Jesus Cristo, a sua aliança com Ele, vai promover salvação. Então a gente quer nascer em outro ambiente.
É essas pessoas mesmo que tá com você, que você deve amar até o fim, como disse Jesus para mim e para você na sua palavra, e não desistir dela buscando pensar só em si. Você tem isso também, a exemplo, a Sandra Alves também. O seu pai é lindo testemunho, né? Ele aceita Jesus e... Ele aceita Jesus, mas a mãe manda ele embora de casa e Jesus recolhe a sua vida. E você olha, né? Mas por que Jesus recolheu a vida dele? Irmãos, a alma dele está salva. É igual aquele que se arrepende na cruz, né? Ali quando está recebendo o castigo. E ali Jesus não mantém ele vivo nessa terra. Não mantém. Mas salva a sua alma, porque o importante é a salvação eterna. E muitas vezes, se Deus deixar essa alma viva neste mundo, por causa desse adversário que se rebela com o propósito família, se rebela com o propósito filho, se rebela com o ministério, se rebela tudo que é de Deus. Porque se for algo gerado dele, ele não vai se rebelar. Ele não vai se rebelar contra o seu próprio reino, como minha irmã falou, claro que não. Ele vai se rebelar contra aquilo que verdadeiramente é de Deus. É um plano de Deus, é um pensamento de Deus, é a vontade de Deus. Então ele se rebela contra isso. Então, essa pessoa, de repente o pai dela se permanecesse vivo, porque eu creio. A minha avó, ela morreu no estágio horrível do Alzheimer. Mas Deus não podia ressuscitar as células dela? Podia. Mas ele me explicou depois. Não é? Até porque ela sofreu muito, ela sofreu demais. Mas as pessoas precisam se arrepender. E se arrepender, quando há o arrependimento, aí Deus recolhe a vida. Porque estão salvas eternamente. Mas ele podia ter ressuscitado todo o seu corpo como o de Lázaro. Porque esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que cicatriza ferida, sangramento, machucado. A gente não quer ficar porque está ferido. E somos suscitados a sair. Porque não cremos que ele vai curar as feridas, que ele vai restaurar as feridas, que olharão e verão somente as cicatrizes. E verão o poder dele sobre o físico, sobre o corpo, sobre tudo. Então ali a minha avó, Deus a recolheu, mas creio que ele a salvou. Como o pai do meu marido também, né? Meu marido quase morria na Covid, mas não morreu. Ele estava muito mal e o pai dele super bem. No dia que meu marido saiu do hospital, que o quadro dele mudou do dia para a noite, o pai dele mudou o quadro e morreu. Mas nós cremos que aquele tempo dentro do hospital foi um momento onde ele teve um encontro com Jesus e Jesus ali o levou ao arrependimento e o guardou. Porque tem pessoas, irmão, que se continuar aqui, não vai perseverar na fé em Jesus Cristo. Entende? Então, vamos entender, por mais que seja difícil, porque é dolorido. É dolorido as perdas. Mas vamos confiar que Deus, ele só quer o nosso bem. E que o adversário tem tirado da nossa consciência o propósito maior. E o propósito é a salvação das almas. Não nasceu nessa família por acaso, não está nesse emprego por acaso, não está nesse casamento por acaso. Fique inicialmente pela salvação da alma. Não é uma vontade, não é um sentimento, porque dói. E veja o milagre da ressurreição e do novo que Deus faz por aquele que confia em seu Filho Jesus Cristo e nas vestes que há o seu Filho e no nome que ele deu para o seu Filho Jesus Cristo. Aqueles que confiam nele. A minha irmã falou, né? Tenho esse versículo na minha mente, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Jesus estava exposto, vulnerável, nu, vergonha. Por que a gente está querendo que as pessoas pensem que a gente é as pessoas mais perfeitas? Nós não somos, não é isso que Jesus está mostrando na palavra. Que por causa deles nós temos uma vida diferente. Então todos nós temos um passado. Então vamos olhar para esse primeiro amor e vermos o que foi aquilo que nós acrescentamos. Deixa eu pegar as fotos aqui para mostrar para vocês que o Espírito Santo pediu para eu trazer e eu esqueci de mostrar. Eu acho que tá ali. Peraí, só um minuto. Aqui, ó, foi no dia que eu me batizei nas águas, eu e minha mãe, ó. Foi no dia que eu me batizei.
bem jovenzinha. Aqui na igreja, ó. Essa sou eu. Olha eu aqui. Então Deus na faculdade me fez ver uma menina exatamente assim como eu. E me fez lembrar. E então aí eu tomei a decisão, não usei mais calça, não usei mais roupa colada, tirei o excesso da maquiagem, tirei os brincos, tudo aquilo que eu acrescentei na minha jornada. Porque interiormente eu queria, mas a igreja que eu tava não me autorizava. E traduzindo, né? Então procurei uma igreja que me autorizasse. Basicamente isso. Não foi bem assim. Mas ele me fez voltar para a origem desse relacionamento. Lembrando, eu uso maquiagem, porém ela não é uma maquiagem estimulante. Estimulante ao espírito da sensualidade, ao espírito da sedução, ao espírito da imoralidade. Eu sou casa, eu sou morada do Espírito Santo. Eu não sou propriedade de Faraó, aonde ele quer usar a minha beleza exterior para atrair. É isso que o Faraó, ele quer. Ele quer usar a nossa beleza para a atração, para o estímulo cerebral na vida das pessoas. Que coragem, Lilian, falar isso vai contra muitos pensamentos. Porém, eu creio que não é eu que convenço, é o Espírito. Eu não estou aqui por acaso. Aqueles que têm no interior, como eu tinha, quando ele falou essas palavras, aquele desejo de obedecer a Deus, mesmo sendo, inicialmente foi muito difícil para mim, porque eu tinha muitos anos com algumas roupas e maquiagem. Então eu me senti estranha. Mas hoje eu não consigo voltar para o lugar de onde Deus me fez sair. Por amor às almas. Não é uma proibição, é por amor às almas. E quando há uma resistência da gente não querer muito, por que será? Faça essa pergunta pra você, não é pra Lília, não é sobre mim. Eu não sou melhor do que você, mas eu quero muito o céu. Ah, a maquiagem vai lhe impedir de ir pro céu? Não, a mim ela pode não impedir, mas a outro pode sim. Outro que não sabe usar. Outro que vai usar e vai cair em alguma armadilha e alguma cilada. Quantas mulheres, não é? Tem caído em armadilhas e em ciladas. Não é isso? Porque está atraindo os olhos das pessoas erradas. Está atraindo as mentes de homens que possuem imoralidade, que possuem maldade interior, que são casas sujas, que são casas contaminadas. Porque alguém que tem seu interior limpo pelas palavras de Deus, ele não é atraído pela sedução do corpo, pela beleza. Isso é agradável. Eu me arrumo bem, gente. Eu sou cuidadosa para mim e para com o meu marido, não é? Eu não sou uma esposa relaxada. Eu ajeito o cabelo, eu me arrumo, eu fico bonita, eu fico cheirosa, não é isso? Mas eu sou para o meu marido. E o meu marido para mim. O meu corpo é estímulo para o meu marido. E o corpo do meu marido é estímulo para mim. Então eu não preciso botar uma roupa que faça outros ver como o meu corpo é perfeito. Eu não preciso colocar uma roupa que faça os outros se sentirem excitados com o meu corpo. Comigo. Para comigo. Entendeu? O meu marido conhece o meu corpo e eu conheço o corpo do meu marido. Então você entendeu claramente esta palavra que Deus, ele quer trazer para mim e para você. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.